Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal CNB Notícias. Mais informações chegando para você, meu amigo patriota que acompanha esse canal, sempre atento a tudo que está acontecendo na política do nosso país. Para você se inscrever é fácil, clica aí no botão. Também acione o sininho das notificações na opção todas e fique junto com a gente. Obrigado aos novos inscritos. Se você gostar, deixa aquele joinha, você já sabe como funciona. É muito bom porque ajuda o YouTube a entender que você gosta da gente. Gente do céu, esse Lula não cansa de falar coisa errada. Não cansa de dar gafe, né? De dar fora. E aí, o que acontece? Tá repercutindo. Cada coisa que ele fala repercute. Ainda mais hoje em dia, que ele não tá acostumado, né, com a internet. Tudo isso que chega a dar o resultado que ele não estava esperando. Bom, o que acontece é que, inclusive no último vídeo, eu falei para você que acompanha esse canal a respeito de uma entrevista que o Lula deu na Rádio Gaúcha. Ele tinha falado a respeito de Venezuela, enfim. Ele deu aqui umas cutucadas no Bolsonaro, mas não foi só isso que ele fez, não foi só isso que ele falou nessa rádio. Uma das falas dele deu mais o que falar também. O que acontece? Ele disse que o conceito de democracia é relativo. Essa matéria está no portal Hora Brasília e conta pra gente aqui, rapidamente, para você ficar sabendo a matéria seguinte, que é a repercussão, tá? Em entrevista que ele deu à Rádio Gaúcha, o Lula afirmou exatamente isso. Conceito de democracia é relativo. Isso ele falou enquanto ele defendia o líder venezuelano Nicolás Maduro. Acontece, gente, que não existe conceito relativo para nada. Quando um conceito é determinado, é aquilo. Se for relativo, não é aquilo, né? Significa que não é exatamente aquele conceito. O detalhe é que o Lula fala essas coisas e ainda se impõe, porque ele falou de uma forma enfática, em tom desafiador. Ele, inclusive, propôs uma solução prática para a disputa política na Venezuela. Ele disse o seguinte, abre aspas, se alguém desejar derrotar Maduro, faça-o nas próximas eleições. Haverá eleição em breve. Se a eleição não for honesta, então podemos falar sobre isso. Fecha aspas. É gozado que ele fala dessa forma como se fosse um cara honesto e como se a eleição de lá, da Venezuela, fosse muito correta. Só que ele ignora a atual situação do país vizinho. Ele ignora ou faz de conta que ignora que aquele povo nunca ia votar num líder que está deixando eles daquele jeito na miséria. Então, de honesta, essa eleição da Venezuela não tem nada. Mas ele ignora. Essas declarações, inclusive, seguiram comentários feitos pelo presidente durante um evento do Plano Safra nessa semana, que eu já comentei aqui no canal, em que ele enfatizou que o problema da Venezuela com o povo é da Venezuela. Acontece, gente, que inclusive essa fala dele repercutiu onde se menos esperava, tá? Na Globo News, que é uma das emissoras da Globo, né? Que a Globo tem várias emissoras de canal fechado. Depois da fala do Lula dizendo que o conceito de democracia é relativo, jornalistas da Globo News acabaram falando e a repercussão negativa chegou na emissora que mais o apoiou, a Globo. A fala de que o conceito de democracia é relativo. Na tarde desta quinta-feira, o programa Estúdio 1 da Globo News comentou sobre essa fala do Lula ao voltar a defender que há democracia na Venezuela. O Lula falou que conceito de democracia é relativo porque ele estava defendendo que existe democracia na Venezuela, assim como eles dizem que existe em Cuba, assim como eles dizem que existe até na Nicarágua, que ele mesmo criticou essa semana, não é? Um dos comentaristas fala claramente, um dos comentaristas da Globo News, que muitas pessoas que odeiam o petista votaram nele por ser o candidato democrata, mas que essa fala para defender seu amigo Nicolás Maduro é um tapa na cara em quem votou nele, além de um estelionato eleitoral. O comentarista disse o seguinte, abre aspas, a fala do Lula nada mais é do que um estelionato eleitoral, porque na eleição de 2022 discutiu-se muito pouco as propostas, discutiu-se basicamente a democracia, e o Lula era o candidato que representava a esperança de redemocratização e da normalidade democrática no país, fecha aspas. Uma fala totalmente distorcida da realidade, nessa do Lula, já que Jair Bolsonaro rompeu relações diplomáticas com a Venezuela por não reconhecer Maduro como presidente, além de declarar que receberia os perseguidos políticos da Nicarágua de Daniel Ortega. E eu não entendo essa fala do jornalista aqui dizendo que o Lula era um candidato democrata e que representava a esperança de redemocratização, sendo que nós não estávamos numa ditadura. Eu não vi nada de ditadura no governo anterior, no governo do Bolsonaro.
não era uma ditadura militar, não era uma ditadura de nada. Muito pelo contrário, no governo do Bolsonaro não se censurou ninguém. No atual governo é que estão censurando. No governo anterior não se proibiu ninguém de falar nada, não se tentou regular a internet, não se proibiu ninguém de ir e vir, não prendeu-se ninguém por fazer manifestação, mas no governo atual, que se declara democrata, tudo isso tem acontecido. E aí o Lula fala que democracia é relativo, falando a respeito de um país onde um ditador governa, e governa puxado, que é a Venezuela. E aí, você que está acompanhando esse canal, responde para mim. Essa democracia relativa que o Lula falou existe? Isso é democracia? Se é o que ele pensa, isso é mais um motivo para a gente ficar com as barbas de molho. E as barbas dele, né? Porque, afinal de contas, uma pessoa que se diz democrata e que é pró-democracia, alegar que a democracia é relativa e que o sistema de governo da Venezuela é uma democracia, é um perigo para a democracia. É só isso que eu posso dizer para você, aguardando aqui o seu comentário a respeito. E vou falar para você o seguinte, tem mais uma informação aqui a respeito do Bolsonaro. Ele estava ironizando, apesar do Bolsonaro estar aí no fio da navalha, né? A votação para a inelegibilidade dele foi cancelada pelo Alexandre de Moraes, cancelada assim, adiada, né? Alguns já votaram, o final da votação ficou para sexta-feira, e aí depois a gente acompanha e conta para você. Mas, apesar dele estar no fio da navalha, o Bolsonaro não perde o bom humor e também sabe do seu potencial. E aí ele falou a respeito das lives flopadas do Lula, né? Que afinal de contas deram nada de quase de público. Ele falou o seguinte: boto 100 mil pessoas em 1 minuto. O Bolsonaro falou que faz isso e eu não duvido. Ele abre uma live e começa a juntar gente para assistir. O Lula, desde que voltou à sua vida política, está tentando utilizar a estrutura governamental para promover as suas lives, que inclusive conta com um ex-jornalista da Globo, Marcos Uchoa. No entanto, apesar do apoio institucional, o presidente enfrenta dificuldade para engajar sua audiência, o que tem levado a sofrer ironias por parte de Bolsonaro, merecidamente, que tem inclusive questionado a falta de apoio de sua própria militância petista. Concordo e assino embaixo. Cadê os milhões de brasileiros que votaram no Lula, que fizeram ele ganhar a eleição? Cadê para acompanhar as lives dele? Ou será que a porcentagem de eleitores do Lula que acompanham a internet é tão baixa assim? É por essas e outras que todo o staff do Lula, do PT, da esquerda, tem pretensão de regular a internet. Porque a internet vai direto na ferida. A internet mostra apoio maioral ao Bolsonaro. A maioria de apoio é ao Bolsonaro e não ao Lula. Tanto que as lives do Lula não dão público nunca. Ele vai tentando, e tudo que ele tem conseguido é fazer gafe, falar besteira e passar vergonha porque não junta gente. As lives têm sido uma ferramenta popular para as figuras políticas interagirem com o público, inclusive apresentarem propostas, discutirem questões relevantes, e são eficazes para atingir um grande número de pessoas. Mas, no caso do Lula, a sua presença no ambiente virtual tem sido uma forma de manter sua cultura política e dialogar diretamente com seus militantes. No entanto, não tem muito militante assistindo. A baixa audiência tem preocupado o presidente. Ele ficou irritado, inclusive, uma vez que ele espera o apoio de uma militância expressiva que não tem correspondência nas visualizações de suas lives, principalmente com o número de votos que ele recebeu. Não é mesmo? As lives políticas têm se tornado um termômetro importante para estimular a popularidade e o engajamento dos políticos junto à população. Por meio dessa influência, os líderes políticos podem compartilhar suas ideias, se conectar com o eleitorado, discutir questões de interesse público, mas a baixa audiência do Lula evidencia um desafio para o presidente em reconquistar a atenção e o apoio de seus seguidores. E aí eu pergunto para você, só para fechar esse vídeo, reconquistar o apoio de seguidores? Um cara que há menos de 6 meses foi, abre aspas, eleito, fecha aspas, pela maioria do povo? Cadê esse povo? Cadê os seus apoiadores? Cadê? Eu queria saber. Você sabe onde estão? Conta pra mim aqui nos comentários. Tô te esperando e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.